A paz do Senhor Jesus, família Paz em Cristo. Antes de iniciar o vídeo, eu peço aos irmãos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, curtam os vídeos e compartilhem a mensagem do Senhor. O nosso vídeo de hoje vai falar sobre o crescimento no conhecimento de Deus. Como crescer no conhecimento de Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver a necessidade de crescer no conhecimento de Deus. Sabemos que toda a causa do fracasso humano é por falta do conhecimento de Deus. Deus quer que andemos na presença dEle. Deus quer que andemos na presença dEle. Agora, como andar na presença de Deus? É viver em conformidade com a sua palavra. Glória a Jesus. Para isso, nós vamos estudar que há duas maneiras de crescer no conhecimento de Deus. A primeira maneira é lendo a Bíblia e a segunda maneira é oração. Assim nós estamos crescendo no conhecimento de Deus. Glória a Jesus. O cristão que não se interessa a crescer no conhecimento de Deus, muitas coisas que ele faz, ele não tem uma direção certa, porque ele não tem o conhecimento, ele não tem iluminação espiritual. Louvado seja Deus. E quando uma pessoa não cresce no conhecimento de Deus, ele está mais vulnerável ao pecado. Glória a Jesus. E para isso, eu tomei por base Colossenses 1 e o versículo 10 e o 11, que diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. É para isso que Deus quer que nós crescemos no conhecimento de Deus. É para viver de modo digno do Senhor. Como é que vivemos no modo digno do Senhor? Fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que seja agradável aos olhos de Deus. E o versículo 11 diz assim: sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graça ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que herança é essa? É a herança que nós temos da vida eterna. E então, para que possamos usufruir dessa herança, temos que andar em conformidade com a palavra de Deus. Foi isso que Paulo quis dizer. Ele quis dizer que nós temos que viver de modo digno do Senhor, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que é agradável aos olhos de Deus, e não aquela coisa que Deus não aprova. Glória a Jesus. Deus quer que andemos na sua presença. Sabemos que ninguém é perfeito, mas a Bíblia diz: anda na minha presença e ser perfeito. É isso que Deus quer, andar na presença dele para que sejamos perfeitos. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Essa expressão não significa dizer que Enoque andava lado a lado com Deus. Não. Significa dizer que Enoque, ele fazia a vontade de Deus. Ele andava em conformidade com a palavra de Deus. É isso que quer dizer. Então, devemos colocar em nós o caráter de Cristo. Glória a Jesus. Através das nossas ações, através das nossas palavras, do nosso modo de agir. É assim que nós temos o caráter de Cristo. Nós vamos revelar em nós o caráter de Cristo através das nossas ações, da nossa maneira de agir, como nos comportamos diante das pessoas. É assim que nós temos o caráter de Cristo, para que possamos dizer que somos verdadeiramente filhos de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos no caminho certo. Estamos agindo de maneira correta, segundo o que Deus nos ensinou. Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Então, para que sejamos perfeitos, tenhamos que viver em conformidade com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Orando, perseverando, louvado seja Deus, lendo a Bíblia, que é o principal, ler a Bíblia,
Outra coisa que eu quero frisar é andar no conhecimento da palavra. Ter o conhecimento da palavra. É tão importante ter o conhecimento da palavra como praticar. Porque não adianta ter o conhecimento da palavra e não praticar. Então, temos que ter o conhecimento da palavra e praticar o que nos diz a palavra, para que sejamos perfeitos diante de Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então, irmã, essa é a mensagem de hoje. A semana passada eu não gravei vídeo porque Deus não tinha me inspirado uma mensagem. Eu não faço, irmão, coisas aleatórias, não. Eu primeiro peço inspiração a Deus para então fazer. Aí, semana passada, eu não tive nenhuma inspiração, então eu não vou fazer coisa aleatória, eu só faço aquilo que Deus manda. Então, essa foi a mensagem que Deus mandou para o coração de vocês hoje. Cresçam no conhecimento de Deus. Cresçam no conhecimento de Deus e fazendo a vontade de Deus, para que possamos ser perfeitos diante do Pai. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?